quem são os Eternos, qual a história deles, quem criou eles e o mais importante, quem são os personagens e os poderes deles. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre os Eternos, desde a origem até os personagens e qual ator está interpretando cada personagem com detalhes. Então você vai entender tudo para quando chegar o filme, você já vai estar preparado e não vai ficar com nenhuma dúvida quando você já estiver lá assistindo no cinema. Então vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra vocês. E os Eternos, esse grupo tão diferente da Marvel, vai ganhar o seu filme aí em novembro. Mas a maioria das pessoas não sabem quem são os Eternos, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra explicar pra vocês quem são os Eternos de fato. E antes do vídeo começar, deixa aí nos comentários o que você já conhecia sobre os Eternos. Você já conhecia algum personagem? Você conhecia o grupo mesmo? Você já sabia muito? Deixa aí nos comentários o que você já sabia sobre os Eternos. E sem enrolação, já vamos começar logo pro conteúdo, porque quem criou os Eternos foi o lendário Jack Kirby, que foi tão importante pra Marvel e também pra DC. Inclusive, ele criou o conceito dos Eternos antes na DC, nas HQs chamadas dos Novos Deuses. Só que essas HQs da DC foram canceladas e o Jack Kirby queria continuar explorando essa coisa cósmica, espacial, envolvendo mitologia grega. E aí na Marvel ele criou em 1976 os Eternos. E a origem dessa história começa com os Celestiais, do qual a gente não sabe muita coisa sobre o passado deles, mas o que a gente sabe é que eles são entidades cósmicas no universo Marvel e o objetivo deles é povoar toda a galáxia e o universo com vida, fazendo experimentos genéticos na vida primitiva que existe nesses planetas. E depois que eles fazem esses experimentos, eles deixam essa vida evoluir e eles voltam depois de muito tempo para julgar se essa vida primitiva evoluiu o suficiente. E se ela tiver evoluído o suficiente, ela continua a viver. Caso contrário, ela é exterminada. E inclusive a gente já viu uma raça ser exterminada por um dos Celestiais lá em Guardiões da Galáxia 1, quando o colecionador está explicando sobre as joias do infinito. Aparece um momento em que o Celestial está dizimando um planeta inteiro. E quando o primeiro Celestial chegou na Terra, o Gamenon, ele coletou as espécies primitivas ali e deu para o Zyran, que era o testador, e ele criou os Deviantes. Então depois que o Zyran criou os Deviantes e os humanos, Nezar, que era o calculador, criou 100 dos Eternos. Então os Celestiais criaram três raças: os humanos, que eram a maioria da população do planeta, os Deviantes, que eram a deformação genética, eles eram muito feios e a violência estava basicamente no sangue deles, eles eram violentos entre eles mesmos e eles viviam debaixo d'água, e ao longo de toda a história eles lutaram muitas vezes contra os humanos. E por influência do cristianismo, os humanos achavam que os Deviantes eram os demônios saindo do inferno. E os Eternos eram a representação dos deuses gregos, então eles eram super poderosos e, como o próprio nome diz, eles não morrem. E o objetivo que os Celestiais deram para eles era proteger a humanidade dos Deviantes, controlar a quantidade de Deviantes que tinham no planeta, para garantir que os humanos iriam conseguir evoluir, não seriam exterminados pelos Deviantes. E a história dos Eternos começa basicamente com dois personagens: Cronos, que era considerado na mitologia grega o deus do tempo, que podia decidir o que iria acontecer ao longo do tempo, e também Uranus, que era considerada a personificação do céu. E na mitologia grega, Cronos é filho de Uranus, e Uranus era um pai horrível, porque ele mantinha os seus filhos preso dentro de Gaia, e Gaia incentivou os filhos a se revoltarem contra o pai, e assim foi feito. Cronos revoltou contra Uranus e acabou matando ele. Só que aqui nas HQs foram feitas algumas modificações. Enquanto Cronos e Uranus na mitologia grega eram pai e filho, aqui eles eram irmãos. Mas a mudança para por aí, porque os conflitos entre os dois continuaram acontecendo. Enquanto Cronos queria que os Eternos não interferissem na humanidade, eles apenas ficassem ali observando e controlassem a ameaça dos Deviantes, Uranus queria explorar a humanidade, queria interferir diretamente, mas o final do resultado foi o mesmo da mitologia grega. Cronos acabou vencendo e derrotando Uranus. E muitos anos depois dessa guerra civil, Cronos também teve filhos que foram chamados de Alars e Zuras, que após a morte de Cronos se tornaram a liderança dos
Eternos na Terra. E diferente de Cronos e Uranus, os Zuras e o Alars, eles eram unidos, eles não criaram uma guerra. Mesmo assim, eles tinham discordâncias, e enquanto os Zuras queria que eles mantivessem a mesma coisa que o seu pai pregava, que era não interferir em nada e controlar a ameaça deviante e não criar mais nenhum Eterno, Alars, que era um cientista nato, queria criar mais dos Eternos, e eles não conseguiam chegar a um consenso sobre isso. E pelo fato dos dois não conseguirem chegar a um consenso, ficou decidido que Alars poderia ir para Titã, levar as pessoas que achavam que ele estava certo, que o apoiavam, e ele foi para Titã fazer os seus experimentos e tentar criar mais dos Eternos colonizando o Titã. E lá em seu novo planeta, Alars também teve seus filhos, que eram Eros e ele, o Titã louco, Thanos. Sim, Thanos é um dos Eternos, só que ao mesmo tempo ele nasceu com a síndrome de Deviante, então é meio que Eternos e Deviante ao mesmo tempo. Só que essa história do Thanos e de Titã começa a sair um pouco fora do foco, então depois em outro vídeo a gente pode voltar aqui para falar dessa parte do Thanos. Então vamos voltar para os Eternos na Terra. E o Zuras continuou comandando os Eternos na Terra, e ele manteve, né, a filosofia do seu pai, que era não interferir na humanidade e manter os Eternos sobre segredo, apenas controlando ali os deviantes. Isso foi feito até o momento em que os Celestiais voltaram para a Terra, e aí os próprios Eternos começaram a se anunciar para o público, porque eles teriam que controlar os Celestiais e os deviantes, que estavam com medo dos Celestiais atacarem eles novamente. Então acho que agora você já conseguiu entender mais ou menos o que é a história dos Eternos, né? Não dá para contar toda a história aqui, porque senão esse vídeo vai virar um filme, porque é muita história que tem para contar, mas já deu para entender pelo menos. Então agora vamos começar falando sobre os personagens, para você entender todos os personagens que vão aparecer no filme e não ficar perdido, porque são muitos personagens. Se você não souber quem eles são, pelo menos um pouquinho previamente, antes de assistir o filme, você vai ficar perdido, certeza. Mas antes da gente falar dos personagens, se você tá gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, porque deu um trabalhão para reunir tudo esse material. Eu tive que ler um pouco de HQ, procurar um pouco, fazer pesquisas, então deu um trabalhão para formatar tudo isso aqui. Então se você estiver gostando do vídeo, deixa o like aí, ajuda o YouTube a entender que você tá gostando do vídeo, e se inscreve para você não perder mais vídeos como esse. E o primeiro dos Eternos talvez seja o mais importante das HQs, porque ele é o líder do grupo, é o Ikaris. Ele é considerado um Eterno polar, porque ele nasceu lá na Sibéria, que é um grupo dos Eternos que fica um pouco isolado dos outros que ficam em Olímpia, lá vivendo juntos, e ele realmente é muito forte. O conceito do personagem é ser basicamente, é bem parecido com o Superman, assim, sabe, todo certinho. Inclusive até os poderes dele são parecidos com o do Super-Homem. Ele pode voar, tem super força, tem a visão de calor, que não é exatamente uma visão de calor, porque aqui tem uma explicação diferente, é através da manipulação da energia cósmica. Basicamente todos os Eternos conseguem manipular essa energia cósmica, mas alguns mais e outros menos. O Ikaris é um dos que consegue manipular mais, e aí ele pode soltar essa energia cósmica através dos olhos, simulando essa visão de calor aí, mas ele também pode soltar pelas mãos. Então ele é muito poderoso, e o ator que vai interpretar ele é o Richard Madden, que é conhecido aí por Game of Thrones. E a Cersei talvez seja a segunda personagem mais importante, se não a mais importante pro filme, porque o Kevin Feige deu uma declaração falando que ela vai ser a protagonista aqui do filme. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas nas HQs, ela é diferente dos outros Eternos. Ela não vive em Olímpia com eles. Ela gosta de viver em Nova York, entre os humanos, porque ela é apaixonada pelas pessoas. Ela é aquele deus que gosta de viver entre os humanos, sabe? Ela gosta de ficar ali e aproveitar a vida junto com os humanos. Inclusive, ela já foi parte até dos Vingadores em alguns momentos. E os poderes dela são a manipulação da matéria no nível subatômico, que faz ela conseguir criar ilusões que realmente parecem que são de verdade, sabe? Então ela é muito poderosa. E aqui, inclusive, uma curiosidade é que a atriz que está interpretando ela é a Gemma Chan, que já apareceu no MCU como a Minerva lá em Capitã Marvel, só que ela tava cheia de maquiagem, então nem dava para reconhecer ela. E agora nós temos uma das personagens que com certeza vai ser uma das protagonistas, Angelina Jolie, com sua personagem Tena, que é uma filha direta de Zuras, e o nome dela originalmente não é
Athena, é Azura, mas porque ela e o seu pai foram fazer uma aliança com os deuses do Olimpo, só que foi decidido que ela deveria adotar o nome de Tena por causa da semelhança dela com Athena, e aí ficou Tena mesmo. E uma coisa que não dá pra deixar de falar aqui é que Athena já teve um relacionamento amoroso com o Crow, que era o líder dos deviantes, inclusive eles tiveram filhos. Vamos ver se eles vão talvez adaptar algo desse tipo. O Crow já tá confirmado aí através de brinquedos que saíram vazados. Vamos ver se eles vão explorar esse relacionamento aí de um eterno com um deviante aqui no filme. Os poderes da Athena são basicamente que ela é uma guerreira muito forte, e lógico, ela tem um poder especial usando a energia cósmica também, que durante a batalha ela pode usar esse poder e ela fica muito mais forte. E lógico, ela tem também a espada iradíssima que a gente já viu aí no trailer. Outro personagem importantíssimo é o Ajax, que nas HQs é homem, mas aqui eles mudaram o gênero, e Ajax vai ser interpretado pela Salma Hayek. E o fato de Ajax ser tão importante é porque ele é o único dos Eternos que consegue se comunicar com os Celestiais. Nas HQs, Ajax se tornou para os Incas uma forma de divindade. Eles adoravam ele como se fosse um deus mesmo. Inclusive eles ajudaram Ajax a projetar um cubo, uma caixa que desintegrava os átomos do corpo das pessoas, para que Ajax, parte ali dos Incas, conseguissem entrar dentro dessa caixa e ficassem aguardando até o momento em que os Celestiais voltassem para Ajax cumprir a função de conseguir se comunicar com os Celestiais. Um dos personagens que sofreu a maior modificação dos Eternos, eu acho que deve ser o Kingo, porque lá nas HQs ele é um samurai que vive no Japão, e depois de muitos anos ele até se torna um astro de filmes de ação lá no Japão mesmo. Mas aqui ele está sendo apresentado como um astro de cinema de Bollywood, que é o cinema indiano. E ele não possui um poder muito especial não, porque afinal de contas ele é um samurai, né? Ele tem um pacote básico de Eterno, super força, regeneração, esse tipo de coisa. E aqui ele vai ser interpretado pelo Kumai Ninjiani, é um nome complicado de falar. E o próximo personagem é o Gilgamesh, que está sendo interpretado pelo Don Lee. Ele já fez até parte dos Vingadores em alguns momentos, já ajudou a recuperar, a salvar o filho de Reed Richards e da Sue Storm. E o Kang, que vai aparecer em Homem-Formiga 3 e uma vez ele já sequestrou o Gilgamesh e matou ele. E o poder do Gilgamesh era basicamente ser muito forte, até por isso ele era comparado com Hércules e Sansão. E o que ele fez por aí foi basicamente andar pela terra. Ele ajudava pequenos grupos de pessoas, ajudava civilizações, ajudou a tirar tiranos do poder, então ele fez bastante coisa por aí. E esse personagem aqui, ele é importantíssimo, porque ele já mudou o destino dos Eternos completamente. Eu tô falando do Sprite, que nas HQs é menino e aqui no MCU vai ser interpretado pela Liam McHugh. E a essência desse personagem é ser um trapaceador, então ele cria ilusões enganando os próprios Eternos em alguns momentos, então é um personagem que dá trabalho. E apesar dele ter a mesma idade dos outros Eternos, ele não cresce, então ele fica para sempre num corpo de criança, e foi por esse motivo que em um determinado momento ele fez algo que mudou tudo para os Eternos. Ele basicamente usou o poder do Celestial Sonhador para apagar a memória de todos os Eternos, para botar eles para viverem uma vida normal. Enquanto os outros Eternos estavam vivendo uma vida normal, tinham esquecido que tinham milhares e milhões de anos e que eles tinham poderes, o Sprite estava tendo uma vida normal, e utilizando o poder lá do Celestial Sonhador, ele ia poder crescer. Só que nem deu tempo dele crescer. Enquanto ele tinha até um show na televisão, o Zuras conseguiu recuperar a memória dele. Lógico, ele era o mais forte dos Eternos, filho direto de Cronos, e ele acabou matando o Sprite pelo que ele fez. O Phastos é um personagem que em alguns momentos ele é confundido até com um deus grego chamado Hefestos, e aqui nas HQs, né, ele é basicamente o criador das armas. Ele é o personagem que cria as armas e a tecnologia dos Eternos. E apesar dele ser o criador das armas, ele é completamente contra as guerras, ele é um pacifista. Olha que contradição aí. E ele vai ser interpretado aqui no MCU pelo Brian Tyree Henry. E lógico que o grupo não ia estar completo se não tivesse um personagem que consegue correr muito, que é o Makkari. Nos quadrinhos é homem, e aqui mudaram também o gênero,
Quem vai interpretar é a Lauren Ridloff, que apareceu lá em The Walking Dead também. Ela é surda, então a gente vai ter o primeiro personagem aí surdo no MCU. E basicamente o que ele faz nas HQs, o Makkari, ele adquire conhecimento por toda a Terra e depois ele vai passando esse conhecimento para vários povos. Por exemplo, foi ele quem ensinou os egípcios a escreverem. A gente até viu isso de certa forma no trailer, quando a gente vê que a Makkari tá passando ali os livros rapidamente. Tem vários livros amontoados assim no chão, então eles vão manter ali a mesma essência do personagem nas HQs, que é passar o conhecimento para os outros povos. E assim como em todo grupo de super-herói tem que ter um velocista, em toda a família também tem uma ovelha negra, digamos assim. Nos Eternos não é diferente, porque esse cara é o Druig, que a gente já viu no trailer ele usando parte dos poderes dele para manipular as pessoas ali daquele vilarejo. Ele estava controlando todos naquele momento que eles levantam as armas ali. O Druig, ele sempre desprezou os humanos, ele queria usar os humanos a favor dele, ele não queria cumprir os objetivos que os Celestiais deram para ele de proteger os humanos. Então ele sempre foi meio que vilanizado, sabe, pelos próprios Eternos. E aqui ele vai ser interpretado pelo Barry Keoghan. E o último personagem, na verdade, ele não é nenhum dos Eternos, ele é o Cavaleiro Negro. Na verdade, quem era o Cavaleiro Negro era o tio do Dane Whitman e ele acabou herdando esse manto. Só que mais tarde ele descobriu que o tio dele, na verdade, era um vilão. Ele não era, assim, uma pessoa muito boa, não, mas ele decidiu pegar a espada de ébano e confrontar esses seres que o tio dele tinha ali, as amizades, digamos assim, as relações que ajudavam ele, e esses seres, lógico, malignos. Ele decidiu confrontar esses seres e aceitar tudo que vinha de ruim com a espada. E ele já fez até parte dos Vingadores, e a relação dele com os Eternos é porque nos quadrinhos, assim como a gente já viu no trailer, ele tem uma relação amorosa com a Cersei. Então a gente vai ver isso também no filme acontecendo. Então, basicamente, esses são os Eternos, são esses todos aí que eu acabei de falar pra vocês. Essa é a história dos Eternos. Eu acho que agora você já conseguiu pelo menos entender o que é os Eternos e quem são um pouco de cada personagem. Você já não vai ficar tão perdido assim quando você for assistir o filme. Eu vou deixar outros vídeos dos Eternos aparecendo aqui no card na tela final. Clica aí pra você assistir, porque esses outros vídeos também estão muito bons. E se inscreve aí e deixa o like pra você ajudar o meu vídeo, se você gostou desse vídeo aqui, né? Porque vai ajudar o YouTube a entender que você quer mais vídeos como esse, e aí ele vai recomendar mais. Então é isso aí. Valeu, falou e tchau!